Olá, eu sou a Gabi Xavier e tô de volta nesse cenário, mas calma, tem muito conteúdo de Japão, inclusive coisas de Kimetsu e muito mais pra postar aqui pra vocês. Nas redes sociais já tem alguns spoilers, então me sigam em @xGabiXavier. Mas hoje estou aqui para falar de Demon Slayer, terceira temporada. Dessa vez assisti aqui com vocês no Brasil mesmo, e a temporada mal começou e já tá sendo super elogiada. Eu não sei porquê, principalmente nos intervalos de temporadas de Kimetsu, as pessoas menosprezam a capacidade desse anime de surpreender, e ele continua surpreendendo. Bora comentar o segundo episódio sem spoilers do mangá, então fiquem bem tranquilos se vocês não sabem o que vai acontecer, mas aqui no canal tem uma playlist de Demon Slayer e vários vídeos com spoiler, então se você for da turma do spoiler, tem conteúdo por aqui também. Se inscreva para acompanhar mais vídeos e vem comigo. Depois de um episódio de estreia que foi mais longo, equivalente a mais ou menos 2 episódios unidos, episódios esses, quer dizer, momentos esses que foram exibidos no cinema, inclusive, e claramente, pelo menos em comparação com esse segundo episódio, tiveram um tratamento até melhor. A cena ali de abertura, no chamado Castelo Infinito, a apresentação das luas superiores com Muzan, aquilo ficou assim de brilhar os olhos. O tratamento, a pós-produção que a gente tinha de qualidade estética, de animação, de edição, de direção, de trilha sonora, tudo, realmente não tinha como não elogiar tudo que a gente viu. Segundo episódio continuou nessa qualidade? Olha, naquele nível não, mas sim, a qualidade continua muito boa, estilo Kimetsu. Só que a gente tem que considerar que esse segundo episódio, que aliás adaptou para vocês que gostam de saber capítulos 102, 103 e 104 do mangá, bem fielzinho mesmo, ele é um momento mais de transição. Coisas importantes acontecem, é apresentado o tal boneco que lembra ali algumas memórias, não só do Tanjiro nessa temporada, mas várias outras coisas e citações de temporadas anteriores. Vou trazer essas comparações para vocês. O nome Yorichi surge aí mais explicitamente e várias informações preciosas já são colocadas aqui. Fora isso, nesse episódio, a gente também teve um enquadramento a mais e nada amigável, como geralmente é com qualquer apresentação de Hashira nessa história, do Hashira da Névoa, Muichiro Tokito. Que ele não é exatamente ruim, e é importante a gente ponderar, pontuar, prestar atenção na própria percepção do Tanjiro sobre o Tokito nesse episódio, mas ele sem dúvidas não é nem um pouco afetuoso também. Dica pra vocês, além de uma coisinha sobre o seu passado, quer dizer, dele ser descendente da pessoa que tinha a respiração do sol, ou seja, a respiração original, sobre o Tokito e também sobre a Mitsuri, os dois Hashira com destaques nessa terceira temporada, tem muitos spoilers, na verdade, um pequeno storytelling mesmo da trajetória deles, do passado antes deles serem os pilares que são, lá no encerramento que a gente teve nesse segundo episódio, que são cenas mais estáticas mesmo, que algumas pessoas chamariam de slideshow, só que são cenas inéditas, são coisas que, como eu estou dizendo para vocês, contam a origem e o passado de cada um deles. É claro que a temporada vai mostrar para vocês, então eu não vou me adiantar em nenhuma questão nesse ponto, mas o que eu posso dizer é que como o Uzui, por exemplo, na segunda temporada surge como um cara simplesmente arrogante, que bate na bunda de um, que fala mal de outro, que se acha pra caramba e depois ele se mostra super coração, é claro que Muichiro Tokito e também a Mitsuri escondem várias camadas que é importante a gente estar aberto aqui para entender. Sem mais enrolações, o que aconteceu nesse segundo episódio foi um foco muito grande nesse boneco. Uma máquina que foi construída há gerações passadas pelos ferreiros ali, da Vila dos Ferreiros, da família de outra figura muito importante, uma criança de 10 anos que estava ali tentando lidar com o Hashira, que foi o jovem garoto Kotetsu. Kotetsu que, aliás, no final do episódio passado já estava discutindo com o Hashira da Névoa porque o Tokito queria uma chave. E a chave agora a gente vê que era de um boneco, aquela figura que o Tanjiro tinha visto de costas. Aquilo não é uma pessoa, mas é uma reconstrução de um espadachim. Um espadachim tão sensacional que, para serem capazes de reproduzir todos os seus 108 movimentos diferentes, é muita coisa, foi necessária a construção de 6 braços, o que naturalmente ele deveria fazer com 2. Mas ali, para conseguir fazer uma réplica de algo parecido, semelhante, talvez igual ao que este Yorichi fazia, eles precisaram de 6 braços, 6 espadas, ou seja, o cara devia ser monstruoso. Vamos às análises mais físicas e semelhanças a outras figuras que a gente já viu desde a primeira temporada de Kimetsu. Este bonecão, o Yorichi Zeroshiki, ou Yorichi tipo 0, ele tem um cabelo comprido, com os tons avermelhados, ele utiliza
os brincos exatamente iguais ao do Tanjiro, e uma figura exatamente ou muito parecida como essa aparece desde a primeira temporada nas memórias do Muzan. Memórias essas que foram mais ali trabalhadas através da memória que passou pelo sangue do Muzan para a Daki na segunda temporada, e era uma figura muito próxima a desse boneco e que causava medo no Muzan. O que a Daki sentia ao perceber alguma semelhança na respiração que o Tanjiro originou, que é algo parecido com a respiração do sol, com os brincos, era uma memória de um espadachim semelhante a esse boneco que produzia medo, angústia, uma insegurança no poderoso e assustador Muzan, o Oni original. Além, claro, da Lua Superior número 1, apresentada nessa temporada, chamado Kokushibo, que não usa os brincos, tem, claro, muitos mais olhos, pois é um Oni, mas tem cabelo e semelhança física também. Fora isso, já nessa terceira temporada, né, o próprio Tanjiro percebe que esse cara, de alguma maneira, estava presente nos seus sonhos. Sonhos esses que mais pra frente no episódio, o próprio Kotetsu fala que existe uma sabedoria ali dos ferreiros e tal, uma coisa antiga da sua família, dizendo que memórias podem ser passadas por sangue, uma herança genética. E eu nunca vi isso exatamente como sonhos, né, na realidade, mas engraçado que me lembrou, sei lá, um documentário, alguma coisa, não me pergunte por quê. Eu estava vendo algo sobre o comportamento de animais, não lembro se eram pinguins, sei lá, mas sobre justamente memória genética para explicar alguns instintos, como se memórias de gerações fizessem com que animais, nesse caso na nossa realidade, reproduzissem comportamentos que eles jamais aprenderam em vida, mas que de alguma forma ficou gravada na sua carga genética. Nesse mundo de Kimetsu, o que eles estão colocando é que memórias explícitas, tais como o sonho, podem passar de geração a geração, e seria isso que o Tanjiro enxergou. Portanto, fica claro que o que ele viu ali nos seus sonhos, de um cara que parecia ele, interagindo com um cara que era igualzinho ao bonecão do Yorichi Zero, tal projeto de Tanjiro chamado Sumiyoshi, que a gente viu no episódio anterior, seria um antepassado da família Kamado. Antepassado esse, que vamos lembrar de novo, foi salvo por esse espadachim no passado, espadachim que não tinha nenhum herdeiro, não tinha para quem passar a sua espada, as suas habilidades, a sua tarefa de vida, tarefa essa que ele sentia que não foi capaz de cumprir. Não só isso, esse episódio também traz uma informação importante de que este que inspirou o Yorichi Zero Shiki, ou Yorichi tipo Zero, o boneco de 6 braços, foi um espadachim poderoso da era Sengoku. Uma coisa que é muito interessante em Demon Slayer é que é uma história situada no período Taisho, período, né, era do Japão que não é muito trabalhada na ficção, até por isso, também por isso, que é um anime que faz muito sucesso lá no país, porque pega vários elementos culturais que não são muito exaltados e aqui exalta, e esse período atual de Demon Slayer é 300 anos, mais ou menos, depois deste tal período era Sengoku, que este tal espadachim sinistro Yorichi teria vivido. Um boneco inspirado num cara de 300 anos antes. Um cara, de novo, que já apareceu em memórias de Muzan, memórias de antepassado, aparentemente, do Tanjiro, e quem será esse? E qual a ligação com o próprio Tanjiro? Já que na memória do Sumiyoshi, Sumiyoshi não usava brinco. Quem usava o brinco igualzinho do Tanjiro era o cara espadachim. E agora esse brinco tá no Tanjiro. Por quê? Tava no seu pai também. Esses são os mistérios que vão sendo construídos. Mas o que a gente viu muito foi a dinâmica primeiro entre o Tokito e o Kotetsu para ele conseguir a chave, porque o Tokito tá ali na Vila dos Ferreiros para conseguir treinar com essa máquina. O Tokito, se você for notar, ele não tem nenhuma mudança de expressão. Quando ele diz me dá a chave sim, quando ele bate no Kotetsu, quando ele bate no Tanjiro, que faz ali menção de segurar o seu pulso e não produz nenhum dano, né, no Muichiro, que é muito mais forte, apesar de menor, aparentemente corpo mais frágil e mais novo que o próprio Tanjiro. Ele não faz uma cara de raiva, ele não eleva o seu tom de voz, ele não produz nenhum cheiro, nada que alerte o Tanjiro de ser uma pessoa ruim e raivosa. Na visão do Muichiro, ele precisa treinar porque ele é um Hashira. E Hashira tem, e realmente tem, responsabilidades o tempo todo e que ninguém mais tem. E enquanto as pessoas estão tentando impedir a sua missão de ficar mais forte para ele derrotar demônios, Muzan, sei lá mais quem,
Várias outras pessoas estão morrendo. Então, pra ele, não tem cabimento o Kotetsu, qualquer ferreiro, qualquer espadachim, qualquer pessoa ser parar aquela sua missão que era simplesmente treinar com o boneco do tal espadachim mais forte que existiu. Por sua vez, outra figura muito interessante nessa dinâmica é o próprio Kotetsu, um menino de 10 anos, que é de uma geração de ferreiros que inclusive construiu esse boneco, só que ele, que é um menino muito observador, que ele consegue analisar pessoas e coisas, fatos muito bem, ele logo cedo analisou que não tinha capacidades tal como seu irmão, que já faleceu, como seu pai tinha, e ele se sentiu muito mal por isso. Ele se sentiu incapaz, ele se sentiu inútil, e tudo que ele podia fazer naquele momento era preservar aquele boneco, já que ele, depois de tanto uso, estava se desfazendo e ele achava que não teria a capacidade de reconstruí-lo. Por isso que ele não queria emprestar para o Tokito. O Tanjiro tenta interferir, é claro, primeiro por causa da agressão física que ele estava presenciando contra o Kotetsu, depois também, quando ele tem uma reação instintiva e muito mais agressiva, quando o Muichiro faz menção ali de atacar o demônio que tá na caixinha do Tanjiro, que é a Nezuko, mas também quando o Muichiro fala verdades permeadas de coisas que não são tão verdadeiras para o Kotetsu. Que ok, os Hashira têm uma função que ninguém mais além deles pode entender, mas os ferreiros não são desprezíveis ou pouco importantes. Tanto é que a vila é escondida por causa disso, porque são eles que têm a capacidade de produzir as armas que os Hashira, inclusive, utilizam. Sem essas espadas, sem as Nichirin, que são feitas de um metal especial, numa técnica especial capaz de, então, depois disso tudo, ferir, provocar danos nos Onis, em demônios que são criaturas sobrenaturais, sem eles, nenhum Hashira, por melhor que fosse, por descendente da respiração do sol, qualquer coisa que seja, nenhum conseguiria matar um demônio. Então, sim, eles são fundamentais, ele não pode desprezá-los. Mas, de novo, o Muichiro, ele não pega essas minúcias, a nuance, nada. Ele simplesmente quer a chave e depois de dar um socão e desacordar o Tanjiro, ele consegue. E ele vai treinar. Só que o treinamento dele, como a gente vê mais à frente, é inútil, porque o Yorichi Zeroshiki, ele não é simplesmente um boneco que fica dando 108 golpes aleatórios. Ele tem programações ali nos seus dedos, inclusive, que propiciam que o ferreiro, a pessoa que está ali manuseando o boneco, faça com que o boneco projete, faça golpes específicos para atacar o ponto fraco da pessoa que está treinando. Se o Tokito ficou lá um tempão treinando até quebrar a sua espada como ele fez, ainda assim ele não tirou o proveito máximo do Yorichi Zero, porque era um boneco forte, sem dúvidas, e a gente viu que o Tokito tem habilidades sensacionais, que é a sua corva. Gente, eu fiquei muito assim chocada, porque eu imaginei a voz da corva dele, que é uma corvo mulher, né? Muito diferente no mangá, eu imaginava a voz de uma pessoa, uma mulher mais velha. Mas ok, são experiências diferentes que a gente vê no anime, né? Quando vem dar vida ao que a gente acompanhou na página. E, inclusive, a corvo dele é bem assim arrogante, né? Fica sempre elevando a sua posição, brigando com o corvo do Tanjiro, brigando e atacando o próprio Tanjiro, enfim. Apesar dele ser incrível, maravilhoso, um prodígio, não serviu de nada, ou pelo menos não o quanto poderia funcionar do treinamento dele com o boneco. Levou um braço fora com uma espada para substituir a sua que quebrou, deixou o boneco mais danificado, que era o medo do Kotetsu, mas por não ser simpático o suficiente com o Kotetsu, ele não sabia o segredo para programar o boneco para ser mais eficiente para ele. Já Tanjiro, que caiu nas graças do Kotetsu depois de o defender, depois de ser mais simpático, ele ganhou um treinamento VIP, um treinamento com o boneco. É claro que no começo deixaram ali bastões de treinamento, não espadas, para o Tanjiro não morrer, mas ele quase morreu. Ele ficou dias sem comer, quase sem beber, só não morreu por falta de água porque choveu no meio do treinamento. O que o Tanjiro analisa que é muito engraçado é que o Kotetsu, né, ele sempre foi um garoto muito assim de xingar, muito cheio de vida, vamos falar assim, mas depois da morte de pessoas queridas dele, ele ficou mais recluso, até pela sua insegurança com as próprias habilidades que ele não tinha ou julgava não ter. Só que depois da raiva que o Tokito despertou, depois de falas também nesse episódio que são muito importantes do Tanjiro e trazem aqui mais sobre a personalidade desse protagonista e por que ele é tão importante e eu acredito que diferenciado de vários outros, né? As pessoas menosprezam muito o Tanjiro, muitas pessoas sim menosprezam. Eu fiz um vídeo só sobre isso, sobre ele. Mas olha que legal, nesse episódio, nessa hora, ele vira pra esse garoto jovem e fala pra ele o quanto
Não se trata exatamente de você ser o melhor. Não se trata de você ser tão bom quanto, por exemplo, o seu pai, o seu irmão, qualquer antepassado seu. Na verdade, o importante é a diferença que você faz na vida dos outros. É o quanto você funciona, o quanto você é importante como mais uma pedrinha nessa balança, por exemplo, para que um espadachim ajude que outros ali num grupo ou em futuras gerações sejam bons para matar uma lua superior ou um Muzan. É um esforço cumulativo que vai fazendo com que o resultado, por exemplo, depois de mais de 100 anos, seja que uma lua superior finalmente seja derrotada. Não foi apenas Uzui, Tanjiro e Inosuke, não foram apenas esses dessa geração os responsáveis por derrotarem a lua superior número 6 depois de mais de 100 anos de total vitória do Muzan. Foi um esforço coletivo de vários outros para que naquele momento essas pessoas pudessem estar ali derrotando esse personagem tão poderoso. É essa mentalidade que é muito legal do Tanjiro. É claro que ele quer melhorar, é claro que, como ele diz, ele quer derrotar o próprio Muzan, se possível, ele quer salvar a sua irmã do destino de continuar como uma demônia, mas ele não quer ser o melhor porque ele quer ser o melhor. Ele não quer ser o melhor ninja, ele não quer ser o mestre de nada, campeão de torneio, o melhor herói número 1. Não, ele só quer salvar as pessoas que são queridas a ele e ser bom o suficiente para que outros, quem sabe, sejam melhores do que ele. Então o Kotetsu, por exemplo, ele pode não ser capaz de consertar esse boneco, mas se ele for capaz de passar à frente ensinamentos que façam com que outros depois dele, enfim, consertem, reconstruam, isso já é bom o suficiente. E de um jeito todo quebrado, o Kotetsu, cheio de raiva, querendo arrancar a cabeça de Tokito e fazer tudo de ruim com ele, muito exagerado, mas com essa vitalidade toda, ele faz com que o Tanjiro também ultrapasse os seus limites, porque sem comida, sem água, treinando por dias a fio, apanhando pra caramba, parecendo não ter nenhum resultado, o que acontece é que ele quase morre, e nessa experiência de quase morte, ele alcança, ele ultrapassa os seus limites e começa a enxergar coisas que ele não enxergava. Muitas das habilidades de Demon Slayer passam por você enxergar além dos elementos óbvios do seu adversário, enxergar o ponto fraco, que é uma coisa que o Tanjiro já conseguia fazer, né? O ponto de ataque ali no pescoço de um demônio, e agora prever ataques. O que ele consegue fazer depois dessa experiência de quase morte é enxergar os golpes, prever os golpes, entender o que o boneco estava fazendo, não apenas movimentos de 5 braços naquela hora ali sem nenhum contexto, para que ele consiga contra-atacar, quem sabe. Os seus reflexos ainda nesse ponto não são fortes, rápidos o suficiente para que ele conseguisse enxergar os golpes e fazer alguma coisa com isso. Ele dá um golpe contra, que ali parece ser o ápice do que o boneco estava aguentando e até faz ele perder a sua cabeça, depois revelar uma katana, né, uma espada Nichirin. Mas não seria o suficiente ainda para derrotar um boneco como esse. O Tanjiro, ele vai juntando pecinha a pecinha. O próprio Kotetsu percebeu que o Tanjiro, ele quase se move instintivamente. Não é que ele coleciona muitos aprendizados e técnicas. Parece que ele foi alguém forçado por várias situações de pressão a sobreviver e melhorar ali realmente na força do ódio. E é como tem acontecido. Só que agora ele deu um passinho a mais. E aí que a gente chega no ápice do episódio. Eu achei que eles fossem avançar um pouquinho mais, mas acredito que terminando com esse mistério até que funciona. Em que eles encontraram a tal katana que nem Kotetsu sabia, aparentemente desde algumas últimas gerações ninguém sabia que estava ali escondida dentro do boneco. As katanas na sua mão parece que eram normais, e a katana ali de dentro provavelmente seria a sua, pelo menos também era da era Sengoku, ou seja, 300 anos antes, quando, segundo o Kotetsu, esse metal da Nichirin era ainda mais poderoso. E assim a gente termina o episódio com fofocas Taisho depois desse encerramento que eu já comentei com vocês, trazendo simplesmente que Kotetsu aparentemente tem um rostinho muito parecido com a sua própria máscara, um rostinho, portanto, de raiva, mas Tanjiro acredita no seu coração bondoso. Mas eu tô curtindo bastante essa jornada e cheia de expectativas pro que a gente vai acompanhar daqui pra frente. Se você também tá curtindo e quer saber de tudo, comentários sobre a temporada inteira e materiais extras, se quiserem sugerir aqui também, me acompanhe, siga o canal, se inscreva, deixe o seu like que me ajuda pra caramba, ajuda o algoritmo, divulga cada vez mais, aquela coisa que vocês já sabem. E se vocês gostarem de mim, espero te ver em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!